Bem-vindos ao TerceiraCast e bem-vindos ao mais novo episódio do podcast do Sessão Cinema. E bom galera, hoje a gente tá aqui para falar de uma das séries mais badaladas dos últimos meses, de uma das séries mais comentadas que com certeza vai servir de parâmetro para muita coisa que vai vir lá pra frente. Hoje a gente tá aqui para falar de multiverso, hoje a gente tá aqui para falar de variantes. Exatamente galera, hoje a gente tá aqui para falar de Loki. Bom pessoal, e sendo bem franco com vocês, o meu intuito aqui hoje não é exatamente fazer uma análise sobre a série. O meu objetivo não é tentar justificar ou apontar pontos ou dizer o que mais de interessante a gente encontrou em Loki, porque sinceramente a minha vontade é mais falar sobre a série. Hoje eu queria conversar com vocês, hoje eu queria tentar explicar e entender melhor o que Loki vai fazer com o universo cinematográfico da Marvel, o quanto essa série foi importante para o passado, para o presente e para o futuro. Então, apesar de uma análise, de uma espécie de análise que a gente vai fazer durante o podcast hoje, o meu intuito na verdade é mais conversar sobre isso, é mais entender o que o futuro pode nos proporcionar dentro de tudo que aconteceu em Loki. Claro, tentando evitar spoilers, mas se tiver spoiler durante o podcast, eu vou avisar vocês. Então, fiquem atentos. Bom, basicamente, uma coisa que, independente se você assistiu Loki ou não, provavelmente você já deve estar sabendo, é a questão de como funciona o multiverso. Por mais que Loki não entre nesse conceito a fundo, não faça o multiverso funcionar do jeito que a gente conhece, existe um resquício de multiverso durante a série inteira. Existem pontos que nos explicam como é que funciona o multiverso, e isso, querendo ou não, já é uma porta de entrada. Então se você viu o final de Loki ou não, se você assistiu a série ou não, já dos trailers, dá pra mostrar que ali vai entrar uma coisa desse tipo, certo? Variantes, realidades paralelas. Isso já tem um porém, que é uma coisa que a Marvel vem flertando há muito tempo mesmo. Eu acho que depois que aconteceu o Ultimato, principalmente ali no trailer de Homem-Aranha Longe de Casa, a gente já começou a discutir multiverso na Marvel. Depois que terminou essa fase 3, a gente já entrou nessa conversa e nesse diálogo sobre como é que vai ser a próxima fase, e o primeiro diálogo é sempre esse. Só que multiverso não é uma coisa simples, cara. Não é uma coisa que você vai entrar e você vai conseguir concretizar de um dia para o outro. E principalmente não vai ser uma construção tão linear quanto foi essa primeira fase da Marvel, né? Que de certa forma juntam as três primeiras fases, esse primeiro período cinematográfico da Marvel. Eles não vão conseguir entregar uma coisa tão concreta, tão fechada, e isso brinca muito com aquela história que a Marvel já vinha conversando há muito tempo, que os filmes da fase 4 não vão ser tão conectados. Por mais que pareça ironia, até porque isso já é especulado há muito tempo, que vai culminar lá em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, é uma questão de que o multiverso, por mais que os filmes se interliguem, ele consegue funcionar separadamente, e eu acho que é o ideal, porque quando você começa a complicar muito o multiverso, quando você começa a juntar muito e você começa a tentar explicar demais, você se perde. Isso já aconteceu nos quadrinhos, isso de certa forma acontece nas séries da DC, que por mais que eu não queira comparar uma coisa com a outra, é o único parâmetro e acho que o principal parâmetro de multiverso que a gente tem para falar hoje nas séries. A DC equivale os seus personagens nesse sentido de já ter feito o seu multiverso, e consequentemente você entende a loucura que aconteceu ali e como a DC conseguiu juntar tudo e tentar fazer um parâmetro decente que já acabou na temporada seguinte de The Flash. Então assim, não funciona desse jeito, sabe? Você tentar ser linear demais, você fazer uma crise nas infinitas terras, como por exemplo a DC fez. A DC não conseguiu entregar bem o que era multiverso, e a Marvel tá fazendo até o momento tudo direitinho. A gente tem uma questão de que pela primeira vez multiverso pode ser explorado do jeito correto. Realidades paralelas e variantes podem ser usados de uma forma que talvez agrade, e com esse cuidado e com essa assinatura da Marvel, e como o Loki entregou isso na série dele, eu acho que é uma coisa muito especial que a Marvel vai explorar nessa fase 4, e mais, pode abrir possibilidades para sonhos e para oportunidades, inclusive um sonho que é muito distante, mas que um dia pode acontecer com James Gunn. Quem sabe um dia James Gunn não é a porta
para que role um possível encontro de Marvel versus DC. A DC vai vir aí com Flashpoint, isso também vai ser outro podcast que a gente vai falar sobre Flashpoint. Mas existe muito essa possibilidade agora com essa questão do multiverso, e tudo vai começar a partir de Loki. Mas Loki não entregou somente multiverso, Loki entregou personagens que podem ser fundamentais nas próximas fases da Marvel. A Sylvie e o Mobius são possíveis dois personagens que, por conta da influência principalmente que conseguiu com o público e por conta dos dois atores que são fenomenais, a gente vai ter com certeza mais aparições dentro do MCU. E a Sylvie, arrisco eu dizer que pode tentar ali substituir um pouco do Loki padrão no parâmetro de presença dentro do universo Marvel. A partir desse conceito de multiverso que a gente já começou, existe muita possibilidade de a gente ter um novo Loki sem necessariamente precisar que seja o Tom Hiddleston interpretando o personagem. A gente pode ter tantos novos Lokis, como novos Homens de Ferro, como novos Capitães Américas, como vai ter, claro, com o Sam Wilson, através de Falcão e o Soldado Invernal. Mas a questão é que existe uma boa possibilidade de a Sylvie assumir o manto do Loki, e eu não sou contra isso, cara. Eu acho que ela entregou muito. Em certos momentos da série, ela conseguiu ser mais Loki do que o próprio Loki regular. Então eu acho fundamental como ela pode ser trabalhada dentro desse universo. Uma Loki que, por mais que o nosso Loki que a gente conheça tenha morrido e esse seja o Loki de 2012, ela ainda assumir essa personalidade um pouco mais forte do que o Loki que a gente conhece, e demonstrou principalmente nessa série. Ela consegue, além de ser uma vilã, além de entregar aquele conceito vilã, ela tem a mesma simpatia, ela é tão simpática quanto o nosso Loki regular, se ela for tratada como uma espécie de substituta, como por exemplo a Yelena Belova pode ser tratada como uma espécie de substituta da Viúva Negra. Eu creio que ela vai ser bem recebida dentro do universo Marvel. O Mobius também tem um potencial muito interessante dentro ali da Marvel, principalmente porque é o Owen Wilson. O Owen Wilson, ele tem um perfil de ator que eu acho que a Marvel gosta bastante, que é aquele ator mais popular, aquele ator que a galera conhece, que consegue ficar preso no seu personagem. O Owen Wilson normalmente, quando faz os seus filmes, apesar de ser um bom ator, ele tem uma característica muito própria de atuação, e ele consegue prender o Mobius justamente nesse ponto. Por mais que você reconheça o Mobius, você também conhece o Owen Wilson, e a mesma coisa acontece com Steve Rogers, acontece ali com o Homem de Ferro, acontece com o Loki do Tom Hiddleston também, acontece com o Thor do Chris Hemsworth. Então são atores conhecidos, são atores com suas identidades próprias, que entregam um personagem forte, e você consegue reconhecer os dois ao mesmo tempo separar. Eu acho que a questão do Mobius, ele pode ter presenças regulares no universo da Marvel, assim como acontece com o Wong, assim como acontece com o Rap. Então é um personagem ali muito pro alívio cômico, assim como o Guardião Vermelho foi, por exemplo, ali em Viúva Negra, e é um personagem muito essencial nessa série, que agradou muito os fãs, e que com certeza vai ter essa presença aí no futuro da Marvel. Agora, falando um pouco sobre os Lokis da série, vamos falar inicialmente da Sylvie e do Loki, sem spoiler por enquanto do que vem pela frente, certo? Mas, como eu já falei, eu acho que a Sylvie, ela foi tratada como um Loki mais raiz. Apesar de toda a trajetória dela, do que aconteceu com a Sylvie, eu entendi a construção da Sylvie, e eu entendi o que eles queriam com a personagem. Ao mesmo tempo que eu também entendi o que eles queriam com o Loki regular, mas considerando a trajetória toda do que aconteceu com o Loki verdadeiro, e que esse é um Loki de 2012, um Loki sem redenção, talvez eles tenham dado uma enxugada ali no personagem. Eu acho que tentaram tratar ele um pouco mais diferente. Ali no primeiro episódio, entrou uma questãozinha dele, mais o Loki real, o Loki que a gente conhecia lá de 2012, porém foi só ali, foi só naquele momento. Depois disso, de certa forma, acho que por uma surpresa da realidade do personagem tá ali na VTA, ele acabou perdendo um pouco desse Loki mais durão, um pouco desse personagem mais frio que a gente conhece, e acabou se tornando até mais dócil conforme os episódios, uma coisa que eu, sinceramente, acompanhando essa trajetória do Loki de 2012, não esperava que isso fosse acontecer. A questão da Sylvie já é outra, porque ela é a própria vilã da série em um momento,
e ela consegue se manter nessa sua pose de vilã durante toda a sua curva dramática, até o desfecho da série ela ainda se mantém nessa pose. Então acho que o buraco da Sylvie é mais embaixo, e ela ser tratada como um Loki, eu acho trabalhada como um Loki mais intenso, mais enérgico, um Loki mais Loki do que o Loki regular, é uma coisa que me agradou muito por construção da personagem, por o que ela pode ser no universo cinematográfico da Marvel e como ela pode ser tratada. Da mesma forma, como eu já falei, que a Helena foi tratada no filme da Viúva Negra, que possivelmente a gente vai ter a Kate Bishop sendo tratada na série do Gavião Arqueiro. Então são esses personagens, esse futuro da Marvel que a gente tem pela frente, que eu gosto muito desse jeito como estão tratando esses personagens. Então galera, agora a gente vai entrar um pouco em um espaço onde vai conter spoiler muito forte da série, então se você quiser você pula essa parte. Bom, a gente também durante a série tem vários Lokis, várias referências e principalmente o Loki clássico, o Loki original, certo? Essa questão do Loki original foi uma coisa que me pegou muito na série, principalmente a surpresa de quando ele apareceu ali no finalzinho do 4º episódio, e a importância e a relevância que ele trouxe para o personagem é algo que eu imagino que ninguém esperava que isso fosse acontecer, principalmente ali no final do 5º episódio. A gente descobriu um potencial do Loki que de certa forma já tinha aparecido no decorrer de alguns episódios, também foi mostrado pela Sylvie, mas o modo como ele foi tratado através desse Loki clássico, através do primeiro Loki, porque para quem não sabe, esse é o primeiro Loki dos quadrinhos, eu acho que foi algo extraordinário, majestoso e respeitoso. Como tudo foi construído, como a cena foi preparada, tudo que o personagem usa para construir aquele momento, inclusive a trajetória dele, a história do isolamento dele, eu acho que tudo tem um peso dramático e foi tudo muito delicado, foi tudo muito bem montado, foi tudo muito bem pontuado e mostrou o quão grande o Loki pode ser. Foi um espaço que eu acho que no universo regular da Marvel, no cinema até o momento, o Loki não conseguiu ter, por parâmetro claro de que o foco sempre foram os Vingadores e que o vilão principal sempre foi o Thanos, mas a gente conseguiu ter um pouco do que o Loki é capaz, do qual poderoso é esse personagem e do quanto ele pode ser importante nesse futuro da Marvel no cinema, a grandiosidade que ele pode atingir. Durante toda a série, isso eu falo desde o primeiro episódio, foi se especulado qual seria o vilão principal e todo mundo chutou o Kang praticamente para ser o vilão, para ser o cara que estava comandando toda a VTA, para ser a grande revelação da série. A questão é que, por mais que o vilão principal seja o Immortus no final, a gente já sabe que é o Kang do mesmo jeito, certo? Então, o que isso diz sobre o que a Marvel está fazendo? Eu acho que eles já estão praticamente oficializando o que a gente vem por aí. Eu acho que vai ter muito um jogo não só de realidades, mas também de viagem no tempo, certo? Toda a história que foi contada pelo Immortus ali no último episódio diz muito do que ele já fez durante toda a sua trajetória, principalmente no quadrinho, inclusive a relação dele com a Ravonna nos quadrinhos. Eu acho que de certa forma, em devidas proporções, funciona um pouco semelhante do que acontece ali na série. Então eu acho que você já adiantar o possível e acho que agora quase certo vilão dessa nova fase da Marvel, desse modo entregar numa primeira temporada de Loki, quando o multiverso estava se abrindo, é uma decisão muito ousada e você entende mais o ritmo de como a Marvel quer tratar o seu universo. Eu acho que essa nova fase vai ter muitos filmes mais soltos, como vai ser Shang-Chi, como foi Viúva Negra, teve o Homem-Aranha, que foi um filme mais de continuação de universo, mas também foi ali bem localizado, vai ter o Eternos, vai ter o Pantera Negra 2, então eu acho que, tirando o Doutor Estranho, que vai ser a unificação disso tudo, eu acho que esses filmes mais separados vão contar essas histórias paralelas e, quando necessário, vai ter momentos desse como Loki que vai adiantar muito o universo. Eu acho que o universo ele vai ser encaminhado por momentos, sabe? Mais do que aconteceu nessas 3 primeiras fases. Porque basicamente nessas 3 primeiras fases existia filmes específicos para pontos de viradas, mas também existia filmes que iam moldando-se através do que já aconteceu no universo. Nesse caso, eu acho que vai ser um pouco diferente. Eu acho que
todos os filmes vão moldar um pouco o que acontece no universo. Eu acho que o foco nunca vai ser trabalhar com relação ao universo, mas o universo trabalhar com relação a esses filmes. Eu acho que vai ser esse novo jeito de caminhar, justamente o que aconteceu em Loki. Loki caminhou sua série, trouxe sua história, trouxe sua trajetória. No final, deu uma síndrome de Game of Thrones, né? Síndrome de Game of Thrones é justamente você fazer o penúltimo episódio seu auge e o último ser um episódio conclusivo de fechamento, apenas de explicações. Basicamente foi o que aconteceu em Loki. O auge do episódio foi o episódio 5, que, falando como estrutura de episódio e emocionalmente, foi um episódio melhor do que o último. Porém, o último serviu justamente para esse ponto. É o episódio do universo Marvel. É o episódio que funciona para você adiantar essa história, para você adiantar todo esse cronograma da Marvel, e eu achei isso sensacional. Talvez isso aconteça em umas próximas séries da Marvel. Eu não sei como é que eles vão tratar o What If, mas talvez, e eu sei que é muito ousado dizer isso, eles possam brincar com alguma coisa que possa acontecer no universo regular da Marvel. Falcão e o Soldado Invernal teve um pouco isso, né, para esse último episódio ser o episódio da transição para o novo Capitão América, mas ainda assim a série foi mais construída em volta disso, então acho que não funciona tão bem quanto funcionou aqui em Loki, mas eu acho que isso vai ser um recurso muito usado pela Marvel. Principalmente eu acho que no próximo filme dos Eternos, eu acho que vai ser um filme muito localizado, eu acho que vai ser um filme muito estruturado para si mesmo, e no final uma possível cena pós-crédito ali, ou numa questão apenas nos últimos minutos, vai se desenrolar alguma coisa para avançar o universo, mas eu acho que o filme não vai depender do que aconteceu até aqui, sabe? Claro que vai ter brincadeiras com o Ultimato, claro que vai ter citações, mas eu não acho que eles vão se prender a recursos exclusivos, como principalmente aconteceu em Loki. Certo que em Loki é mais fácil, porque a VTA tá fora da realidade normal, mas ainda assim eu gostei do jeito como a série foi tratada. Eu gostei de como o Loki foi tratado. Eu gostei de como toda a história foi conduzida. Todos nós sabemos que vai ter uma segunda temporada, certo? Foi confirmado. E o que a gente pode esperar para ver de Loki nessa segunda temporada? Porque como o intuito desse podcast é falar do futuro da Marvel no cinema, eu acho muito válido a gente citar o que a gente pensa de uma possível segunda temporada, já que é do futuro da Marvel. Então, galera, para a segunda temporada de Loki, eu acho que, do mesmo jeito que foi a primeira e do mesmo jeito do argumento que eu já tinha usado anteriormente, não vão se prender ao que está acontecendo no universo regular. Provavelmente esse filme vai sair ali depois de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas talvez eles não usem essa passagem de tempo na série. Eu acho que a série vai acontecer exatamente depois ali da primeira temporada, sem contar os eventos que aconteceram, e talvez seja algum parâmetro para você conectar já com o que vai acontecer futuramente. Eu acho que a gente vai ter, principalmente no final da série, não acho que no decorrer vai acontecer isso, mas eu acho que ali pelo final da série a gente vai ter uma espécie de ascensão do Kang, bem provável que isso aconteça. Eu acho que a gente vai ter um desenvolvimento maior da Sylvie, não sei como é que ela vai sair daquela situação, mas existe possivelmente um novo herói, possa aparecer, possa ajudar ela. Tem questões de personagens que ainda vão entrar no decorrer da série. Tem questões de personagens que estão programados para serem introduzidos lá no universo da Marvel. Então algum desses heróis, principalmente heróis cósmicos, acho que depois dos filmes dos Eternos isso possa aparecer mais. Talvez aconteça um resgate, como aconteceu pro Tony Stark lá. Então eu acho que essa série pode pontuar o futuro do universo Marvel de certa forma. Mas eu acho sinceramente que vai ser muito na pegada da primeira. Eu acho que vai ser muito fiel ao que aconteceu. Eu acho que vai ser muito fiel à assinatura da primeira. Por mais que já esteja confirmada que a diretora não volta para essa segunda temporada, certo? A produção vai ter algumas mudanças muito específicas ali. Mas eu acho que ainda assim vai ter um respeito ao que foi feito nessa primeira temporada. Acho que tanto esteticamente, o visual também acho que vai funcionar muito parecido como foi essa primeira temporada. O ritmo da história, que é um ritmo muito rápido, é um ritmo muito objetivo, acho que também vai acontecer nessa segunda temporada. Falar em objetividade, realmente a série ela é muito rápida, ela não perde tempo, ela não tem barriga. Isso inclusive eu acho que
de certa forma chegou a ser um problema, porque no momento em que você faz tudo como foi feito aqui na série, que você entrega tudo sabendo que precisam ser fechados esses 6 episódios, eu acho que você perde oportunidades. Eu acho que você perde momentos de desenvolver mais dinâmicas, mais relações, talvez mais lutas até, mais ação. Porque a impressão que eu tive assistindo essa série é que eles encurtaram coisas que poderiam ser mais longas, ser mais construídas, sabe? A relação do Loki com a Sylvie é muito boa, ela funciona pra caramba, mas eu tive a impressão que faltou um pouco mais, sabe? Eu acredito nos argumentos, eu consigo comprar o que eles estão me passando, mas fiquem com Deus, até a próxima e tchau. Aquele momento em que eles estão no trem, conversando, que tem aquele papo sobre amor, sobre relações, enfim, ali eu achei um momento muito bom, que poderia até ser aproveitado melhor, o Loki bêbado, a confusão que ocorreu depois disso. Eu acho que a relação do Loki com o Mobius, mesmo eu tendo a impressão de que o Mobius teve menos tempo de tela, até porque tem um episódio que é puro Loki e Sylvie, eu acho que conseguiu ser mais concreta, ser mais suave do que a do Loki com a Sylvie. Isso foi um ponto que me incomodou, sabe? Eu acho que principalmente os 4 primeiros episódios, eles voaram muito rápido. Foi tudo muito objetivo, foi tudo muito pra frente, sabe? Pra mim faltou uma coisa mais suave, uma coisa mais leve, uma coisa mais natural, sabe? Isso foi o que acho que mais me incomodou. A velocidade como eles trataram toda essa história. Falcão e o Soldado Invernal, por exemplo, também tem 6 episódios, mas eu acho mais limpo. Eu acho mais suave como chega até o final. WandaVision tem 9 episódios. E eu acho também que foi muito suave como eles chegaram até o final. Loki não. Loki eu achei muito pesado, muito corrido, muito frenético. Isso foi uma coisa que me deixou incomodado. Eu falei também da estética, né? Citei que eu acho que vão manter a estética, vão manter o visual também. Eu gostei de certa forma da estética e do visual. Teve pontos que me incomodou, tem coisas que acabaram me incomodando especificamente, mas eu acho que é mais opinião pessoal do que realmente defeito da série. Eu acho mais que existe uma mistura de estética que não me agrada um pouco. Eu acho que existe uma mistura de coisas, um desbalanceamento de coisas de futuro, de presente, enfim, que me incomoda um pouco. Eu achei que foi uma solução criativa interessante, mas eu acho que me incomoda, sabe? Tem alguns pontos visuais, tem algumas misturas que não combinam pra mim, que não dão muito certo. Mas eu acho que isso é mais opinião pessoal do que problema real da série. É mais incômodo meu do que um defeito. Então, apesar disso, eu acho que é uma solução criativa, sabe? Eu acho que dá pra assistir tranquilo. Bom, galera, mais no geral, eu acho que fica aqui essa reflexão sobre Loki. Como eu disse, o intuito aqui não era fazer uma análise da série, por mais que eu acho que eu tenha feito em alguns momentos do podcast. Mas o objetivo aqui era mais tentar conversar sobre a série, tentar ver o que é que isso vai agregar no futuro da Marvel. Eu acho que foi interessante, a gente fez analogias, a gente fez referências, fez comparações, fez previsões, fez planos, tentou analisar contextos, futuro, passado, enfim. Eu acho que foi do caramba esse papo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Espero que vocês tenham curtido. E é isso. Muito obrigado.